Sejam muito bem-vindos, meus caros, e Donald Trump está a 1 mês e meio de tomar posse e neste momento já trabalha pela paz mundial, já falou com Zelensky, já falou com Putin e creio que se vai reunir esta semana com o chanceler alemão. Vamos então ver, meus caros, o que é que se passa verdadeiramente, quais é que são as movimentações atuais de Donald Trump e o que é que ele já anda a fazer pela paz mundial antes de tomar posse como presidente dos Estados Unidos da América. Vamos então ver, meus caros, onde é dito Trump e Scholz prontos a trabalhar em conjunto para o regresso da paz à Europa. Antes da conversa com o chanceler alemão e o presidente eleito dos Estados Unidos da América, Trump aconselhou o homólogo russo a não escalar a guerra na Ucrânia numa conversa telefónica com Vladimir Putin. O chanceler da Alemanha, Olaf Scholz, falou com o presidente eleito dos Estados Unidos da América, Donald Trump, e ambos disseram estar prontos para trabalhar em conjunto para o regresso da paz à Europa. Ambos trocaram opiniões sobre as relações entre a Alemanha e os Estados Unidos e questões geopolíticas atuais, disse no domingo o porta-voz do chanceler. Disseram também que estavam prontos para trabalhar juntos para o regresso da paz à Europa. Scholz deverá submeter-se ainda este ano a um voto de confiança que irá obrigar a eleições gerais antecipadas após a dissolução da coligação governamental que apoiava o chanceler alemão. Eu já falei disto há uns dias. Neste momento a coligação de governo da Alemanha está desfeita, basicamente. Já foram demitidos ministros, houve um ministro que foi demitido, houve 3 ministros que se demitiram voluntariamente e basicamente a coligação está desfeita e, como eu já disse, eventualmente na Alemanha poderemos ver sem dúvida nenhuma a AfD beneficiar disto, apesar de eu não acreditar numa maioria absoluta, até porque a AfD só ganhou um Estado nas eleições mais regionais, mas efetivamente ganhou um Estado e é a primeira vitória em 14 anos, 12 anos de partido da AfD e, portanto, é significativo o resultado, mas eu acho que não é significativo o suficiente para que se tenha uma maioria absoluta. No entanto, eu considero que o centro-direita coligado com a AfD, por exemplo, pode ter maioria absoluta e eu considero que a AfD pode vir a disputar o primeiro lugar nas eleições antecipadas, que eu creio que serão em março na Alemanha, se não me falha a memória. Horas antes, o jornal Washington Post noticiou que Trump aconselhou o homólogo russo a não escalar a guerra na Ucrânia numa conversa telefónica com Vladimir Putin. Trump terá lembrado ao líder russo a considerável presença militar que os Estados Unidos têm na Europa e expressado o interesse em manter conversações para abordar a resolução da guerra na Ucrânia em breve. O jornal referiu que o governo ucraniano terá sido informado do telefonema entre Trump e Putin e não se opôs à conversa. Trump não confirmou até ao momento a realização da conversa. No domingo, o porta-voz da presidência da Rússia disse ver sinais positivos do republicano. Trump fala de paz, não de confronto, não do desejo de infligir uma derrota estratégica à Rússia, o que distingue favoravelmente a atual administração norte-americana, disse Dmitry Peskov. O presidente cessante dos Estados Unidos da América, Joe Biden, indicou que planeia acelerar o envio de armas para a Ucrânia para poder entregar os restantes 6 mil milhões de dólares de ajuda aprovados pelo Congresso antes do final do seu mandato. Trump deverá tomar posse em 20 de junho. Tem sido muito crítico em relação ao envio de armas para a Ucrânia. Portanto, meus caros, eu tinha dito 1 mês e meio, afinal é mais tempo. Eu achei que era no início, mesmo no início de janeiro, afinal é 20 de janeiro, portanto ainda é mais tempo. Mas sim, Trump é pública a posição de Trump sobre a guerra da Rússia com a Ucrânia e, portanto, efetivamente, este posicionamento de Trump não é propriamente uma novidade. Trump quer o fim da guerra e os Estados Unidos da América têm um papel importantíssimo e decisório e até de veto, quase, diria eu, de acontecerem guerras a nível mundial, e eu acho que um presidente dos Estados Unidos da América republicano que esteja disposto, republicano ou democrata, mas que esteja disposto a trazer a paz a nível mundial, eu posso-vos garantir que a paz virá, porque os Estados Unidos da América têm uma influência, ainda têm uma influência muito grande a nível mundial. Eu considero que se Donald Trump quiser, vai acabar com a guerra, e eu acredito que quer, e eu acredito que irá acabar com a guerra. Não será em 24 horas, seguramente, e isso já se percebeu, obviamente, eu acredito que até tenha sido uma metáfora por parte de Donald Trump, mas eu acredito sinceramente que ele terá um papel fundamental para o fim da guerra, e eu acredito que brevemente poderemos ver o fim da guerra da Rússia com a Ucrânia, que já vai há 3 anos, 2 ou 3 anos, e portanto já é uma coisa que tem que terminar. Aliás, eu acho que não deveria ter começado, porque eu acho que a expansão da União Europeia foi completamente ridícula, não o deveríamos ter feito, e portanto eu acredito que temos muita culpa no cartório, apesar de, obviamente, todos os crimes de guerra que Putin já cometeu, e também não pode passar em branco esse tipo de posicionamentos de Vladimir Putin, mas considero sem dúvida nenhuma que houve uma expansão excessiva por parte da União Europeia que não deveria ter acontecido, até porque, e agora muitas pessoas têm-se relembrado da questão da crise dos mísseis em Cuba. Meus caros, a situação
era idêntica, as conversações foram feitas nos mesmos moldes e eu acho que pode ser comparável essa situação com o que se passou do ponto de vista da União Europeia se querer expandir mais do que deveria, no meu entender. Mas bom, meus caros, da minha parte era isto. Donald Trump já está em conversações, ainda nem tomou posse e eventualmente já está a resolver a situação. Sabem o que é que seria engraçado? Donald Trump cumprir efetivamente mesmo a promessa das 24 horas, como? Ele estava estes próximos meses, 2 meses, que ele tem mais de 2 meses, portanto, 20 de dezembro a 20 de janeiro, portanto ele tem mais de 2 meses e uma semana, ele estar agora a tratar destas questões, a fazer negociações e tudo mais, e chega a janeiro, dia 20, e no dia 21 anuncia o fim da guerra por causa de todo o trabalho que já fez anteriormente. Tinha muita piada ele cumprir as 24 horas, porque ele disse que efetivamente resolvia a guerra em 24 horas de mandato. Ele se calhar agora está a trabalhar, resolvia as questões da guerra, dia 20 tomava posse e dia 21 anunciava o fim da guerra por causa de todo o trabalho que fez anteriormente. Tinha a sua piada ele cumprir a promessa mesmo das 24 horas, mesmo eu achando que era uma questão mais metafórica ele dizer que resolvia isso rapidamente. Era uma forma de dizer que resolvia rapidamente. Sinceramente, não me interessa muito que ele resolva em 24 horas, que seja numa semana, que seja num mês. O que me importa é que Donald Trump consiga efetivamente resolver a guerra e que nos deixemos disto, porque uma guerra a nível mundial pode ser desastrosa para todas as partes envolvidas. Obrigado, meus caros, por estarem desse lado. Peço-vos só que deixem o gosto neste vídeo e que subscrevam o canal. Estamos a chegar aos 5.000 subscritores. Muito obrigado, meus caros. Tem as minhas redes sociais e o MBA na descrição, para o caso de quererem fazer alguma doação. E nunca se esqueçam, meus caros, questionem tudo. Até à próxima.